O milionário confunde mulher negra com VIP até descobrir o racismo por trás da luxúria. A mansão dos Oliveira é o sinônimo máximo de opulência em São Paulo. Com suas paredes brancas reluzentes e o jardim meticulosamente planejado, parecia um convite direto à elite da cidade. Luzes brilhantes dançavam ao som da música clássica, e cada passo sobre o mármore polido ressoava como uma promessa de glamour e poder. Ricardo Oliveira, o milionário solitário, observava a festa do alto, isolado em seu trono de riqueza, cercado por sorrisos vazios e conversas superficiais. Aos olhos de muitos, ele era o homem que tinha tudo, mas ali, rodeado por tantas pessoas que o admiravam, sentia um vácuo. Era quase uma ironia, rodeado por luxo, mas absolutamente sozinho. Foi então que, por trás de uma coluna, quando tudo parecia apenas um desfile de ostentação, ele viu Jéssica. Ela estava lá, de pé, um pouco deslocada, com um vestido simples que contrastava com os trajes elaborados ao seu redor. Era uma beleza que irrompia sob a luz. Pele radiante, cabelos crespos e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ricardo, intrigado, se aproximou, imaginando que ela era mais uma socialite perdida no mar de gente. Ao se aproximar, suas palavras foram mais rápidas do que seus pensamentos. "Você é nova por aqui, não é?" E a conversa começou. Mas logo ele se deu conta de que havia algo mais profundo naquele olhar. Jéssica não se deixava impressionar pela pompa do evento. Com confiança, começou a compartilhar suas experiências, as lutas diárias, os olhares de reprovação, o peso do preconceito. Cada história sua se desenrolava como uma ferida exposta. E Ricardo se viu pescando em suas próprias inseguranças. "Você não sabe o que é ser julgada pela cor da pele", ela disse, os olhos cheios de fogo. Ele sentiu um aperto no peito, uma resistência quase palpável ao se deparar com realidades tão cruas, tão distantes de sua bolha de ouro. O contraste era intenso. Ele, um homem que sempre teve tudo, e ela, uma mulher que batalhou para conquistar até mesmo o mais básico. Enquanto conversavam, a festa ao redor deles era um cenário opressivo. Risos ecoavam, copos tilintavam, a música envolvia, mas havia uma densidade no ar entre eles. Jéssica continuava a falar, e ele a escutava. A verdade dela atraindo-o como um imã. Ela era mais do que uma mulher bonita. Era um símbolo de resistência. E ele, embora cercado de pessoas, sentia-se pequeno ao lado dela. Mas tudo mudaria rapidamente. No meio daquele momento de conexão, um segredo familiar escandaloso surgiu na mente de Ricardo. Um legado que ele sempre evitou e que agora o golpeava com força. Seria possível que suas raízes estivessem entrelaçadas com as questões que Jéssica desnudava? E enquanto a música e os risos continuavam ao redor, um silêncio começou a se instalar entre eles. O dilema moral flutuava no ar. Será que o amor poderia romper essas barreiras? Ou tudo o que eles compartilhavam se tornaria um breve raio de luz na escuridão de um mundo dividido? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O dilema moral flutuava pesado entre Jéssica e Ricardo. Um silêncio tenso ocupando o espaço que antes era preenchido por risadas. No entanto, o momento de conexão foi abruptamente interrompido. Um grito estridente atravessou a atmosfera festiva. A música parou. Todas as atenções se voltaram para a entrada da mansão. Uma mulher, pálida e desesperada, invadiu a festa.
Seus cabelos desgrenhados e o vestido manchado de sangue transformaram instantaneamente o glamour em um pesadelo. Socorro! Por favor, ajudem! Ela segurava uma bolsa, como se fosse a única proteção em um mundo desmoronando. Ricardo e Jéssica trocaram olhares de choque. O coração de Jéssica disparou. O que aconteceu? Ela murmurou, tentando decifrar o horror do que estava prestes a se desenrolar. E assim, numa fração de segundo, a mansão dos Oliveira se transformou em um palco de caos. Pessoas começaram a murmurar, algumas se afastando da mulher aterrorizada. Um grupo de convidados se aproximou, abordando-a, com um misto de curiosidade e repúdio. "O que você fez?" Alguém gritou como se a merecimento do sofrimento dela devesse ser questionado. A mulher, em meio a lágrimas, olhou para Ricardo. Eu vi tudo. Meu Deus, eles mataram." As palavras ecoaram, cortando o ar pesado da mansão. O choque tomou conta da sala. O que ela estava dizendo? Matar? O pânico cresceu e Ricardo se viu paralisado. E Jéssica? Ela já tinha visto o preconceito e a crueldade de perto. O que estava acontecendo agora era um eco de sua realidade. A cena, aos poucos, se tornava um reflexo da luta dela, mas em uma escala aterrorizante. Quem você viu matar?" Ela perguntou, o tom firme, desafiando a incredulidade que flutuava no ar. "Os homens de um grande empresário." A mulher já não se segurava. "O mesmo que vocês. Que você, Ricardo." A frase caiu como uma bomba. O murmúrio se alastrou pela sala. Olhos se voltaram para ele. A reputação de Ricardo, até aquele momento, um ícone de sucesso, estava ameaçada. Ele sentiu o peso dos olhares. O peso de uma expectativa negativa que nunca vivera. Era totalmente novo e desesperador. "Não, isso não é verdade." Ele se levantou, a voz falha. O que aquilo significava? A mente de Ricardo girava. Como ele poderia ser associado a algo tão horrendo? Ele só queria fugir daquele pesadelo. Mas Jéssica não deu um passo atrás. O olhar dela o atravessava, exigindo a verdade. "Tem algo que você não me contou, não é?" O que era mais sombrio que os problemas que ela enfrentava. O que ele escondia? Mas antes que ele pudesse responder, a mulher gritou novamente. "O filho dele! O filho do empresário! Foi ele! Ele me viu! Tá vindo atrás de mim!" O desespero dela jorrava, e os convidados começavam a recuar. Mais gritos, mais sussurros. A festa se transformou em fuga. E então, quando tudo parecia um arrebatamento de pânico, uma figura entra pela porta, imponente e ameaçadora. O homem que a mulher temia, com expressão de frieza, avançou entre as pessoas, suas intenções escritas em seu semblante. É possível que as conexões que Ricardo temiam estivessem finalmente reveladas? A música que antes trazia leveza, agora soava como uma despedida amarga. "Você não pode fugir do que você é, Ricardo", disse o homem, a voz ecoando. O silêncio se instaurou novamente, enquanto todos esperavam pela resposta dele. E nesse momento, entre o medo e a revelação, Ricardo percebeu. Sua vida estava prestes a mudar para sempre. A verdade gritando por liberdade, enquanto uma sombra familiar pesava na atmosfera. O que ele faria agora? A escolha estava diante dele, mas as consequências já começavam a se desenhar. O silêncio se instalou novamente, a tensão pesada no ar. Ricardo sentia o frio na espinha, aqueles olhos frios fixos nele. O homem que entrou, imponente, trazia consigo um passado que ele nunca quis enfrentar. "Você não pode fugir do que você é, Ricardo." As palavras ecoaram como um trovão na mansão. O espanto se espalhou como um fogo em palha seca. Jéssica, ao seu lado, parecia congelada. O choque era palpável. Mas então, a mulher assustada, ainda em prantos, chamou a atenção de todos.
Ele está envolvido, ele sabe de tudo. O desespero em sua voz era real, e o olhar dela buscava um aliado na confusão. Os convidados, atônicos, trocavam olhares com um misto de incredulidade e curiosidade doentia. Ricardo sentiu seu coração disparar. Isso não faz sentido. Sua voz estava tingida de pânico. Ele queria correr, fugir daquela realidade, mas sabia que as palavras da mulher pesavam como âncoras. Mas antes que ele pudesse reagir, o homem à sua frente se aproximou. Você acha que pode se esconder? Que pode ignorar quem realmente é? A voz era calma, quase sussurrante, mas a intenção, cortante. Como vidro. Lembre-se do que você fez e do que nós somos. Ele deu um passo à frente, revelando um símbolo familiar aos olhos de Ricardo. Era um pequeno pingente em seu pescoço, um emblema que fazia parte da herança familiar de Ricardo, desaparecido há anos. O que isso significava? As peças começaram a se juntar em sua mente. Tudo bem, eu não sei o que você quer dizer. Eu sou apenas um empresário, Ricardo disse, mas sua voz falhava. Lutar contra a verdade era como tentar conter a maré. Você não está sozinho nessa, o homem disse, com uma risada baixa que parecia mais uma ameaça. Estamos todos juntos. O que você acha que eles fariam se soubessem da sua verdadeira origem? O que você escondeu por tanto tempo? A tensão elétrica na sala aumentou. Jéssica olhava, confusa, ferida. Havia enxergado nele e estava começando a se despedaçar. Era uma chama de esperança que se apagava. Ricardo, o que está acontecendo? O que você sabe? Sua voz tremia, mas havia uma firmeza que ele não esperava. No meio desse caos, a mulher pálida gritou novamente. Vocês não entendem! Eles estão vindo! Eles não vão parar até que todos saibam! O pânico ao redor começou a se transformar em uma corrida desesperada. Algumas pessoas já estavam tentando sair, mas a porta principal estava trancada. Barulhos de socos e gritos ecoaram, e a situação se desenrolava em uma cena de horror. Ricardo sentiu o nó na garganta crescer. Tudo mudava, e rapidamente. Era ele verdadeiramente? As camadas de sua história começaram a desmoronar. Em um momento de clareza, percebeu que não era apenas a reputação dele em jogo, mas algo maior, algo que poderia acabar com tudo. Enquanto o tumulto se desenrolava, Jéssica se aproximou, seu olhar fixo em seus olhos. Ricardo, não me deixe no escuro. O que você está escondendo de mim? Mais do que uma pergunta, quero um pedido de socorro. O medo e a confiança dela eram palpáveis. E aí, no meio daquela confusão, uma explosão repentina fez o vidro das janelas tremer. A ostentação da mansão se despedia rapidamente, enquanto a realidade cruel se aproximava. Ouviram gritos de fora, e um som familiar o fez travar. Aquele eco, um motor, uma sirene. O mundo de Ricardo estava prestes a se desmoronar de uma vez por todas. Com a verdade em sua frente e o caos ao redor, ele sabia que não haveria volta. O que estava sendo revelado poderia significar o fim que ele não conseguia suportar. Mas antes que pudesse responder Jéssica, a porta voou ao chão, revelando uma nova ameaça. A noite, então, se tornava um verdadeiro pesadelo, e as perguntas que pairavam no ar se tornaram ainda mais urgentes. Quem era o homem de verdade? O que ele tinha feito? E, principalmente, Jéssica ainda poderia confiar nele? A história estava apenas começando a se revelar, e as consequências ainda viriam com força. O silêncio se instaurou novamente na mansão, mas não era apenas a ausência de som que dominava o ambiente. Era uma expectativa densa, quase palpável. Ricardo estava paralisado. O homem à sua frente, imponente, exibia um olhar que misturava frieza e desafio. E Jéssica ao seu lado parecia à beira de um colapso. A confusão e o terror envolviam todos ali. Mas um som baixo, um motor distante, ressoava como um aviso sombrio.
Antes que alguém pudesse formular uma nova pergunta, uma explosão ressoou do lado de fora, abafando vozes e transformando o caos em pânico absoluto. As luzes da mansão piscaram e o vidro das janelas tremeu, lançando fragmentos cintilantes por toda parte. O que era uma festa glamourosa se transformou em um pesadelo. Gritos ecoavam, as pessoas corriam, e a atmosfera que antes transbordava luxo agora era preenchida por um terror coletivo. Ricardo olhou para Jéssica, seu coração acelerado batendo como um tambor. "O que foi isso?" ele perguntou. Mas a própria pergunta parecia vazia no meio daquela confusão. A porta se abriu com força e, em meio à fumaça, uma figura familiar emergiu. Era a irmã de Ricardo, Lara. Seus cabelos estavam bagunçados e seu vestido rasgado. O rosto pálido refletia uma mistura de alívio e terror. Mas o que mais chocou foi a expressão de determinação em seus olhos. "Ricardo, você precisa me ouvir!" ela gritou, desenrolando-se como se estivesse em uma cena de filme. O tumulto à sua volta parecia se esvanecer gradualmente, enquanto ela se aproximava. As palavras dela cortando a confusão. "Eu sei tudo. Você não tem ideia do que está acontecendo." Os convidados, que antes rodeavam Ricardo em adulação, agora estavam todos danificados. Os olhares no rosto de cada um mudaram de curiosidade para absoluto receio. Jéssica respirou fundo, parecendo confusa e furiosa. "O que você sabe, Ricardo? O que todos sabemos. Não é o que você pensa. Eu estou sendo atacado por um erro, um mal-entendido." Ele respondeu, mas suas palavras soavam fracas, sem convicção. O homem imponente ainda estava ali, observando. Como uma sombra, esperando o momento certo para atacar. "Não, é mais do que um erro." Lara interveio, respirando rapidamente, as lágrimas escorrendo pela sua bochecha. "Você é parte de algo muito maior, Ricardo. Eles estão atrás de nós, da nossa família, e não apenas pelo que aconteceu hoje à noite. É algo mais profundo, mais horrendo." Os olhares dos convidados se voltaram, com alguns começando a murmurar sobre o que poderia estar por trás das palavras de Lara. "Era você que ela estava se referindo quando falou sobre o empresário. Você sabia disso e escondeu de nós." Jéssica disparou, a incredulidade em sua voz inundando o espaço. Um sentimento esmagador de traição começou a se espalhar pelo ar. A fissura nas relações que inicialmente pareciam tão fortes agora se ampliava, e o choque estava claro no rosto de todos. Ricardo se sentiu cercado, seu mundo desmoronando cada vez mais rápido. "Parem!" ele bradou, tentando recuperar alguma autoridade. "Vocês não entendem. Eu não tenho controle sobre isso." Mas as palavras dele mal podiam atravessar os gritos que surgiam ao redor, todos clamando por respostas. Todos buscando uma verdade que estava prestes a desmoronar. Então a figura que estava oculta entre a multidão avançou. O homem imponente, com um sorriso que não era nada gentil. "Eu sabia que seus segredos iriam vir à tona." Ele começou. "Mas não sou eu quem deve se preocupar. A verdade é que você não é apenas um homem de negócios, Ricardo. Você faz parte de uma linhagem que muitos desejam destruir." As palavras dele cortaram mais fundo do que qualquer lâmina. As peças do quebra-cabeça estavam se reunindo, e a revelação estava nas portas do desconhecido. Os segredos que Ricardo apequenava estavam à beira de serem revelados. E a noite, em sua totalidade, começava a parecer mais que uma simples festa. E agora, o homem continuou, seu olhar diabólico, fixo na figura trêmula de Ricardo. "É hora de você escolher de que lado está, mas saiba que uma decisão poderá custar tudo o que você ama." O coração de Ricardo afundou. O que ele faria agora? E Jéssica, ela ainda conseguiria confiar nele? As opções pareciam estar se reduzindo a uma escolha devastadora, enquanto os olhos ao redor se fixavam como se esperassem o próximo movimento de um homem em um tabuleiro de xadrez. E a verdade? Essa estava prestes a explodir como um fogo no coração de todos.
O silêncio se instalou novamente na mansão, mas não era apenas a ausência de som que dominava o ambiente. Era uma expectativa densa, quase palpável. Ricardo estava paralisado. O homem à sua frente, imponente, exibia um olhar que misturava frieza e desafio, e Jéssica ao seu lado parecia à beira de um colapso. A confusão e o terror envolviam todos ali, mas um som baixo, um motor distante, ressoava como um aviso sombrio. Antes que alguém pudesse formular uma nova pergunta, uma explosão ressoou do lado de fora, abafando vozes e transformando o caos em pânico absoluto. As luzes da mansão piscaram e o vidro das janelas tremeu, lançando fragmentos cintilantes por toda parte. O que era uma festa glamourosa se transformou em um pesadelo. Gritos ecoavam, as pessoas corriam, e a atmosfera que antes transbordava luxo agora era preenchida por um terror coletivo. Ricardo olhou para Jéssica, seu coração acelerado, batendo como um tambor. "O que foi isso?" ele perguntou, mas a própria pergunta parecia. Fazia no meio daquela confusão. A porta se abriu com força, e em meio à fumaça, uma figura familiar emergiu. Era a irmã de Ricardo, Lara. Seus cabelos estavam bagunçados e seu vestido rasgado. O rosto pálido refletia uma mistura de alívio e terror. Mas o que mais chocou foi a expressão de determinação em seus olhos. "Ricardo, você precisa me ouvir", ela gritou, desenrolando-se como se estivesse em uma cena de filme. O tumulto à sua volta parecia se esvanecer gradualmente enquanto ela se aproximava. As palavras dela cortando a confusão. "Eu sei tudo. Você não tem ideia do que está acontecendo." Os convidados, que antes rodeavam Ricardo em adulação, agora estavam todos danificados. Olhares no rosto de cada um mudaram de curiosidade para absoluto receio. Jéssica respirou fundo, parecendo confusa e furiosa. "O que você sabe, Ricardo? O que todos sabemos? Não é o que você pensa. Eu estou sendo atacado por um erro, um mal-entendido." Ele respondeu, mas suas palavras soavam fracas, sem convicção. O homem imponente ainda estava ali, observando, como uma sombra esperando o momento certo para atacar. "Não, é mais do que um erro." Lara interveio, respirando rapidamente, as lágrimas escorrendo pela sua bochecha. "Você é parte de algo muito maior, Ricardo. Eles estão atrás de nós, da nossa família, e não apenas pelo que aconteceu hoje à noite. É algo mais profundo, mais horrendo." Os olhares dos convidados se voltaram, com alguns começando a murmurar sobre o que poderia estar por trás das palavras de Lara. Era você que ela estava se referindo quando falou sobre o empresário. Você sabia disso e escondeu de nós? Jéssica disparou, a incredulidade em sua voz inundando o espaço. Um sentimento esmagador de traição começou a se espalhar pelo ar. A fissura nas relações, que inicialmente pareciam tão fortes, agora se ampliava, e o choque estava claro no rosto de todos. Ricardo se sentiu cercado, seu mundo desmoronando cada vez mais rápido. "Parem!" ele bradou, tentando recuperar alguma autoridade. "Vocês não entendem. Eu não tenho controle sobre isso." Mas as palavras dele mal podiam atravessar os gritos que surgiam ao redor. Todos clamando por respostas, todos buscando uma verdade que estava prestes a desmoronar. E então, inesperadamente, o homem que estava à frente avançou. Seus olhos brilhavam com um semblante triunfante. "Chegou a hora de você ver com clareza quem você realmente é, Ricardo." Ele avançou, revelando um dispositivo em sua mão, algo que parecia um controle remoto. "Esta noite não é apenas sobre você. É sobre o que sua família esconde há anos e está prestes a ser exposto." Com um clique, as luzes da mansão se apagaram completamente. Um grito coletivo ecoou. A escuridão se abateu como um manto pesado. E então uma projeção começou a ser exibida nas paredes brancas da mansão.
Imagens começaram a girar. Imagens que mostravam um passado obscuro e aterrorizante. Pessoas sendo perseguidas, dinamite sendo plantada, corredores escuros com olhos que seguiam cada movimento. As reações eram de horror. Alguns cobriram a boca, outros choraram em desespero. Ricardo ficou paralisado ao reconhecer na tela pessoas que ele nunca pensou ver. Eram membros da sua própria família, envolvidos em atividades criminosas, em um mundo que ele sempre imaginou ser apenas uma lenda urbana. E no meio daquela confusão, uma face se destacou, o rosto de sua mãe, radiante e sorridente, ao lado de alguém que parecia ser o homem à frente dele. Espanto, tensão. Ela não poderia ser parte disso. Ricardo gritou, a voz cheia de incompreensão. É impossível! Impossível! O homem riu, sua expressão agora revelando um contentamento doentio. Você não tem ideia do que a sua família realmente fez. Mas esta noite, toda a verdade vem à tona. Você vai decidir se vai se unir a nós ou se vai lutar contra a própria essência do que você é. O terror reafirmou sua presença e a sensação de traição pesava como chumbo no peito de Ricardo. Ele olhou para Jéssica, que tinha lágrimas nos olhos, confundida. O que estava acontecendo? Ele poderia ser verdadeiramente parte disso. E a imagem da sua mãe, do passado que ele pensou ser limpo, agora manchado. O que estava por vir podia mudar tudo, revelando a verdadeira natureza das relações que ele acreditava entender. Você não pode fugir da sua verdade. Ricardo, escolha seu lado e prepare-se para as consequências. A voz do homem ressoou como um eco que não se calaria facilmente, deixando a mente de Ricardo em uma confusão. O que ele faria agora? E a escolha que estava diante dele poderia não apenas moldar seu destino, mas também o de todos que estavam ali, enquanto o passado se entrelaçava brutalmente com o presente. O silêncio se instalou novamente na mansão, mas não era apenas a ausência de som que dominava o ambiente. Era uma expectativa densa, quase palpável. Ricardo estava paralisado. O homem à sua frente, imponente, exibia um olhar que misturava frieza e desafio. E Jéssica, ao seu lado, parecia à beira de um colapso. A confusão e o terror envolviam todos ali, mas um som baixo, um motor distante, ressoava como um aviso sombrio. Antes que alguém pudesse formular uma nova pergunta, uma explosão ressoou do lado de fora, abafando vozes e transformando o caos em pânico absoluto. As luzes da mansão piscaram e o vidro das janelas tremeu, lançando fragmentos cintilantes por toda parte. O que era uma festa glamourosa se transformou em um pesadelo. Gritos ecoavam, as pessoas corriam, e a atmosfera que antes transbordava luxo, agora era preenchida por um terror coletivo. Ricardo olhou para Jéssica, seu coração acelerado, batendo como um tambor. "O que foi isso?" ele perguntou, mas a própria pergunta parecia vazia no meio daquela confusão. A porta se abriu com força, e em meio à fumaça, uma figura familiar emergiu. Era a irmã de Ricardo, Lara. Seus cabelos estavam bagunçados e seu vestido rasgado. O rosto pálido refletia uma mistura de alívio e terror. Mas o que mais chocou foi a expressão de determinação em seus olhos. "Ricardo, você precisa me ouvir!" ela gritou, desenrolando-se como se estivesse em uma cena de filme. O tumulto à sua volta parecia se esvanecer gradualmente enquanto ela se aproximava, as palavras dela cortando a confusão. "Eu sei tudo! Você não tem ideia do que está acontecendo!" Os convidados que antes rodeavam Ricardo em adulação, agora estavam todos danificados. Os olhares no rosto de cada um mudaram de curiosidade para absoluto receio. Jéssica respirou fundo, parecendo confusa e furiosa. "O que você sabe, Ricardo? O que todos sabemos. Não é o que você pensa. Eu estou sendo atacado por um erro, um mal-entendido." Ele respondeu, mas suas palavras soavam fracas, sem convicção.
O homem imponente ainda estava ali, observando, como uma sombra, esperando o momento certo para atacar. Não, é mais do que um erro. Lara interveio, respirando rapidamente, as lágrimas escorrendo pela sua bochecha. Você é parte de algo muito maior, Ricardo. Eles estão atrás de nós, da nossa família, e não apenas pelo que aconteceu hoje à noite. É algo mais profundo, mais horrendo. Os olhares dos convidados se voltaram, com alguns começando a murmurar sobre o que poderia estar por trás das palavras de Lara. Era você que ele estava se referindo quando falou sobre o empresário. Você sabia disso e escondeu de nós. Jéssica disparou, a incredulidade em sua voz inundando o espaço. Um sentimento esmagador de traição começou a se espalhar pelo ar. A fissura nas relações, que inicialmente pareciam tão fortes, agora se ampliava. E o choque estava claro no rosto de todos. Ricardo se sentiu cercado, seu mundo desmoronando, cada vez mais rápido. Parem, ele bradou, tentando recuperar alguma autoridade. Vocês não entendem. Eu não tenho controle sobre isso. Mas as palavras dele mal podiam atravessar os gritos que surgiam ao redor. Todos clamando por respostas. Todos buscando uma verdade que estava prestes a desmoronar. Então, inesperadamente, o homem que estava à frente avançou. Seus olhos brilhavam com um semblante triunfante. Chegou a hora de você ver com clareza quem você realmente é, Ricardo. Ele avançou, revelando um dispositivo em sua mão. Algo que parecia um controle remoto. Esta noite não é apenas sobre você. É sobre o que sua família esconde há anos e está prestes a ser exposto. Com um clique, as luzes da mansão se apagaram completamente. Um grito coletivo ecoou. A escuridão se abateu como um manto pesado. E então uma projeção começou a ser exibida nas paredes brancas da mansão. Imagens começaram a girar. Imagens que mostravam um passado obscuro e aterrorizante. Pessoas sendo perseguidas, dinamite sendo plantada, corredores escuros com olhos que seguiam cada movimento. As reações eram de horror. Alguns cobriram a boca, outros choraram em desespero. Ricardo ficou paralisado ao reconhecer na tela pessoas que ele nunca pensou ver. Eram membros da sua própria família, envolvidos em atividades criminosas, em um mundo que ele sempre imaginou ser apenas uma lenda urbana. E no meio daquela confusão, uma face se destacou. O rosto de sua mãe, radiante e sorridente, ao lado de alguém que parecia ser o homem à frente dele. Espanto, tensão. Ela não poderia ser parte disso! Ricardo gritou, a voz cheia de incompreensão. É impossível. Impossível? O homem riu, sua expressão agora revelando um contentamento doentio. Você não tem ideia do que a sua família realmente fez. Mas esta noite, toda a verdade vem à tona. Você vai decidir se vai se unir a nós ou se vai lutar contra a própria essência do que você é. Nesse momento, uma explosão ainda mais forte ocorreu do lado de fora, fazendo o chão tremer. O pânico se espalhou em ondas, e a imagem no telão foi interrompida. As luzes voltaram, e a figura de um homem, com uma máscara de gás, entrou pela porta estourando em fragmentos. Ele era um desconhecido, mas o olhar era de determinação. Todos vocês, saquem seus celulares. A verdade virá à tona. Agora, a revelação de que a história de Ricardo estava entrelaçada em um emaranhado de segredos e traições teve um impacto avassalador. O homem imponente agora não era só um vilão em busca de controle. Havia algo mais profundo e sombrio envolvido. O novo intruso parecia saber mais do que todos ali, e o que Ricardo pensava ser uma noite de glamour e revelações logo se tornaria um confronto direto com seu passado. Ele sentiu o chão se abrir sob ele. Um fio tênue ligando ao que ele nunca quis encarar. E antes que pudesse processar tudo isso, o desconhecido apontou diretamente para ele. Você é o escolhido. O que sua mãe fez precisa ser corrigido. As palavras ecoaram, criando um novo nível de tensão que fez o coração de Ricardo acelerar. O que a sua mãe havia feito? Quem era realmente esse intruso?
E o que isso significava para ele e para Jéssica? As peças do quebra-cabeça começaram a se mover em direções imprevisíveis, e Ricardo percebeu que a noite estava longe de acabar. A escolha tinha que ser feita, mas, primeiro, a verdade por trás da sua origem precisava ser desnudada de uma vez por todas. O que mais ele descobrira antes que isso tudo acabasse? O que mais teria que sacrificar? A tensão estava palpável quando o desconhecido apontou para Ricardo. As palavras dele reverberavam no ar, intensificando a ansiedade daquela noite bizarra. Você é o escolhido. O que sua mãe fez precisa ser corrigido. O tom era de condenação, como se todo o peso do passado estivesse em jogo. O tumulto estava tão intenso que ninguém notou a presença de outro homem que se esgueirou pela porta da mansão, com o rosto em sombras. Ele era alto, com uma postura decidida. Ricardo torceu para que não fosse mais um dos entraves da sua noite aterrorizante. Mas assim que o homem alcançou o centro da sala iluminada, seu olhar se fixou em Ricardo com uma clareza cortante. Ricardo, é você? A voz soava familiar, mas a massa de gente era um emaranhado de sombras e pensamentos confusos. O novo intruso segurava algo nas mãos, uma fotografia desgastada, mas antes que pudesse mostrar, uma nova explosão ressoou do lado de fora. Vidros estouraram e gritos se mesclaram ao barulho ensurdecedor. O caos tomou conta em questão de segundos. As pessoas correram em todas as direções, mas Ricardo, paralisado, sentiu como se o tempo tivesse desacelerado. O novo homem se lançou em sua direção, os olhos ardendo de urgência. A verdade! Você precisa saber a verdade! Fala logo! Ricardo rosnou, o medo e a dúvida fervilhando dentro dele. O que mais poderia ser revelado? E por que a atmosfera estava tão pesada? A imagem na tela da mãe dele envolta em escândalos queimava sua mente. Ele só queria entender. Ela não é quem você pensa que é. O intruso gritou. O que você viu é parte de um plano. Sua mãe, ela não é sua mãe. O mundo de Ricardo pareceu desmoronar. O que você quer dizer? Ele se bateu. Com a incredulidade. As palavras estavam doendo em sua boca. O homem levantou a fotografia e a imagem se tornou visível. Uma mulher, não a sua mãe, mas uma jovem sorrindo, com traços semelhantes, em um lugar que o maior da sua vida. Ela te trocou. Essa é a sua verdadeira mãe. O choque foi como um choque elétrico, abrindo um abismo de perguntas em sua mente. O que isso significava? Os olhares de todos se voltaram para ele, e uma onda de murmúrios angustiosos tomou conta da sala. Não pode ser verdade. Jéssica gritou, seu rosto agora uma máscara de horror. Ricardo, você não pode acreditar nele. Mas ele... A voz de Ricardo falhou. O homem continuava firme, desafiador. Sua verdadeira família está em perigo. É como se o universo estivesse conspirando. Outro som cortante chegou até eles. Sirenes, gritos, uma onda de caos se aproximando. O desconhecido continuava. Eles vêm atrás de você. Precisamos sair, agora! Ainda imerso na confusão, Ricardo apenas respirou fundo enquanto a realidade começava a estabelecer raízes. Ele não podia ignorar a sensação crescente de que toda a sua vida era uma grande farsa. E o que ele mais temia começou a se tornar um fato, um pesadelo real. Jéssica pegou a mão dele. O olhar dela transparecia desespero. Ricardo, me diga que isso não é verdade. Mas ele não tinha como. O homem diante dele continuava a falar, e aquela nova verdade estava começando a se formar em uma tempestade de dúvidas. O jogo de máscaras do destino estava mais ameaçador do que nunca. Um grito alto ecoou do lado de fora. Uma presença nova invadiu a cena. Olhando por cima do ombro, num mar de pânico, Ricardo viu uma silhueta familiar. Seu pai, de mãos dadas com outra mulher, essa de olhar frio e decepcionante. Ambos adentraram a mansão, e a expressão de traição
tomou conta do rosto de todos. Chegamos tarde ou cedo demais. O homem sussurrou. O aire estava denso e os ecos de todas as revelações pareciam gritar agora. O que fazer? De repente, tudo que Ricardo acreditava estar seguro desmoronava. Ele olhou para Jéssica e viu que ela estava tão perdida quanto ele. O que mais haveria por vir? O que eles realmente eram? O que fariam diante do abismo que se abria? E com isso a descida na escuridão apenas começava. O silêncio se instalou novamente na mansão. E a atmosfera estava tão espessa que era como se todos estivessem segurando a respiração. Ricardo sentiu o coração bater forte no peito. Suas mãos tremiam enquanto olhava para Jéssica, que parecia presa entre o horror e a incredulidade. A entrada triunfal de seu pai e daquela mulher desconhecida trouxe um novo nível de tensão. Que tipo de segredo a família dele ainda escondia? Você é um traidor, Ricardo, gritou a mulher desconhecida. Como você pôde esquecer de onde veio? A sala inteira virou a atenção para ela, mas os olhos de Ricardo estavam fixos na figura imponente do pai. Chegamos tarde. Ou cedo demais? O pai de Ricardo parecia calmo, sorrindo de forma perturbadora em meio ao caos. A forma como ele encarava o desconhecido revelava um misto de desprezo e desafio. É hora de você finalmente entender sua verdadeira origem. Ricardo lutou contra as emoções misturadas dentro dele. Como você pode dizer isso? Quem é você para falar sobre a minha família? Ele estava em pé, as palavras fogosamente pronunciadas, mas o medo também ardia em seu peito. Vocês todos não veem? A mulher insistiu, a voz tremendo com uma mistura de raiva e desespero. A verdade está na nossa frente, e vocês estão cegos. Toda a multidão respirou fundo. A tensão explodia como um balão prestes a estourar. Um grupo de convidados sussurrou entre si, suas expressões variando entre desprezo e curiosidade. Todos queriam respostas. E quando as luzes da mansão piscaram novamente, um turbilhão de emoções tomou conta de Ricardo. Ricardo, escute! Lara, sua irmã, praticamente saltou para frente. O olhar dela estava repleto de preocupação. Ela sempre foi a racional entre os dois, mas agora seu rosto estava pálido. Você precisa saber, é sobre a noite da explosão. A noite em que tudo começou. E nesse momento, como se o destino tivesse decidido que era hora de jogar suas cartas na mesa, uma nova explosão irrompeu do lado de fora. O próprio chão começou a tremer, e um grito cortou o ar. Uma das janelas se despedaçou, e em meio à fumaça que entrava pela sala, uma figura conhecida apareceu. Era um homem, mas não qualquer. Homem era o ex-namorado de Jéssica, que ela acreditava estar longe e fora das confusões, mas agora ali estava, com um olhar de vingança em seu rosto. Você não sabia, não é, Jéssica? Você nunca soube que eles estavam todos observando. Não, não pode ser. O medo na voz de Jéssica era palpável, um nó na garganta que fazia qualquer um que ouvisse querer confortá-la. O pânico nos olhos dela fez o coração de Ricardo acelerar. O ex-namorado fez um movimento enigmático, levantando a mão com uma câmera. Eu capturei tudo, toda a verdade sobre a sua família. E agora os segredos que você escondeu vão vir à tona. Não porque você quer, mas porque alguém precisa pagar. A sala estava em choque. As palavras dele cortaram a atmosfera. O que ele queria dizer com isso? Jéssica estava paralisada e a multidão começou a gritar. As conexões entre as relações começaram a mostrar fissuras. Ricardo olhou para o pai e a mulher desconhecida, à espera de uma resposta, mas eles pareciam apenas contemplar a cena com um sorriso perverso. Lara gritou. Ele tem que saber, o seu pai. Ele não é quem você pensa.
A verdade é muito mais devastadora. E então, como se o universo quisesse empurrá-lo para um abismo... Upiba! A mulher ao lado de seu pai sorriu. Sim, querido, você sempre foi um peão neste jogo. O que seu pai fez, isso é só o começo. As palavras dela pairaram no ar como um veneno. Ricardo sentiu a realidade desmoronar. Não apenas a verdade sobre quem era sua mãe, mas algo muito mais sombrio sobre a posição que ele ocupava. As peças do quebra-cabeça estavam se reunindo, criando uma imagem horrenda. A explosão do lado de fora soou como um chamado do destino. O caos estava se aproximando, e ele teve certeza de que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Ele olhou para Jéssica e, em um lampejo de desespero, percebeu que todo o amor que sentia poderia ser destruído por um segredo que nunca imaginou. No meio da confusão, tudo o que sempre acreditou estava à beira de colapsar. Agora, ele precisava escolher entre proteger a verdade ou se afundar na escuridão que cercava sua família. Ricardo! A voz de Jéssica cortou o silêncio. Você precisa confiar em mim. Nós precisamos descobrir a verdade juntos. A determinação nos olhos nela era um farol em meio à tormenta. Mas a dúvida persistia. O que mais ele não sabia? Antes que pudesse responder, a sala tremeu novamente, e a escuridão avançou como uma onda, cobrindo tudo, engolindo ilusões e esperanças. O futuro estava incerto, e cada segundo parecia uma eternidade. Aqueles momentos eram cruciais. A pressão aumentava, e no meio desse turbilhão, a única certeza era a incerteza. A batalha tinha apenas começado. O silêncio pesado que tomou conta da mansão foi quebrado por mais uma explosão do lado de fora, e a realidade começou a desmoronar ao redor de Ricardo. A sensação de que tudo estava se desintegrando logo ganhou forma. Ele olhou para Jéssica, seus olhos refletindo uma mistura de dúvida e terror, e a tensão se acumulava, como um fio prestes a se romper. Não pode ser verdade, gritou Jéssica, a voz trêmula e cheia de dor. Você está mentindo. O desespero estampado em seu rosto cortou o coração de Ricardo. A culpa e a confusão corriam em suas veias. Enquanto isso, o desconhecido continuava investindo. Vocês não têm ideia do que está por trás disso tudo. Sua mãe, Ricardo, e o que ela fez. É tempo de conhecer seu verdadeiro legado. O clima estava tenso, cada palavra parecia pesadíssima, carregando a gravidade do que estava prestes a ser revelado. E se eu lhe dissesse que tudo isso não é só sobre você? O homem observou atentamente. Você não é o único com segredos. Todos aqui têm algo a esconder. Um murmúrio correu pela sala. As pessoas trocaram olhares apressados, confusas. Antes que pudessem falar, o homem mostrou a foto novamente. Olhem! Esta não é só a sua mãe. É a avó de Jéssica. Ele apontou para a imagem de uma mulher sorridente, a semelhança imediatamente evidente. O choque se propagou como um incêndio incontrolável. Não, isso não pode ser verdade. Os olhos de Jéssica se alargaram em descrença, um frio na espinha. Você está mentindo sobre a minha família. Ela parecia em choque, e Ricardo se sentiu igualmente perdido. Cada palavra era como um novo bando de flechas, atingindo sem misericórdia. Não se engane, Ricardo. Sua origem é muito mais complexa do que você imagina, insistiu o homem, a tensão aumentando. Sua avó e a minha eram irmãs separadas desde o nascimento. Você e Jéssica são primos. As sombras se tornaram uma tempestade de emoções. O rugido da multidão cresceu e as reações estavam como um mar revolto. Ao longe, a figura de seu pai engrossava o coro de murmúrios. Sua mãe pode ter escondido isso por tanto tempo, mas agora estava tudo a um passo de ser revelado. Vocês não podem estar falando sério. Ricardo murmurou, sua mente girando. Tudo o que ele pensava saber estava se desmoronando em sua frente. Mas isso não é tudo. Lembra do que a mulher pálida dizia? Que estavam vindo atrás de todos nós? O homem continuou, levantando a voz. O passado não acaba. Ele volta e cobrávamos o preço. A verdade estava nua e crua na sala.
O cheiro de fogo e fumaça envolvia todos, enquanto a polêmica tomava conta, intoxicando a atmosfera. Inevitavelmente a porta se arrebentou, e um grupo de homens mascarados invadiu a sala, armas em punho. "É hora de acertar contas", um deles gritou com uma voz grotesca. O clima de terror se intensificou. A noite se transformou em um verdadeiro campo de batalha. As pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções. Mas o pânico não poderia ser contido. Ricardo se virou para Jéssica. "Você tem que ficar perto de mim." Mas ela estava ofegante, com os olhos cheios de lágrimas. "Isso não pode ser o fim." E então, em meio ao caos, uma nova explosão irrompeu lá fora. O chão tremendo novamente e o homem com a câmera deu um passo à frente. "Isto é só o começo." Ele pressionou um botão em seu dispositivo e a tela da mansão se acendeu com imagens de um passado inconfessável, revelando segredos de traição que uniam todas aquelas vidas. A verdade que Ricardo agora enfrentava enquanto a noite se desmoronava ao seu redor era uma combinação devastadora de traição e amor. E em um último ato de desespero, Jéssica começou a correr em direção à saída. Mas ele estava preso entre o amor e a descoberta. O que ele faria agora? Estavam todos seguros? Ele se perguntava se havia uma saída para aquele pesadelo e se a verdade poderia ser libertadora. Ou simplesmente mortal. E naquele momento crítico, com gritos de terror ecoando nas paredes da mansão e a escuridão mais profunda se aproximando, a única certeza que Ricardo tinha era que nada seria como antes. A tempestade se aproximava, e ele estava no meio dela. O caos da mansão atingiu seu ápice. As explosões e gritos ecoavam, e o ar estava pesado com fumaça e medo. Ricardo se sentia perdido, as palavras da mulher desconhecida martelando em sua mente. "Você não é quem você pensa que é." Aquilo o atingiu como um golpe. Sua vida, seus valores, tudo estava se desmoronando. "Precisamos sair daqui", gritou Lara, puxando o irmão e Jéssica. As pessoas ao redor estavam em pânico, algumas caindo, outras tentando se proteger. Os homens mascarados estavam avançando, armados e determinados. O mundo que Ricardo pensava conhecer estava se desvanecendo em um pesadelo. "Jéssica, venha!" ele gritou, estendendo a mão, e ela correu em direção a ele, os olhos cheios de lágrimas. O medo de perder aquilo que poderia ser o amor da sua vida o motivou. "Não nos separemos." Ao longe, o homem com a câmera gritava ao grupo. "A verdade vai ser mostrada. Ninguém vai escapar." A tensão no ar era palpável. Ricardo sentia seu coração acelerar, cada batida ressoando como um tambor de guerra. "Ricardo!" Lara berrou, enquanto puxava os dois para mais perto da saída. "Precisamos ir agora, à porta dos fundos." Eles se moveram em um frenesi. O ruído da multidão se misturava ao som de tiros, e os homens mascarados estavam se espalhando. O instinto de sobrevivência tomou conta. Por um momento, os olhos de Ricardo encontraram os de Jéssica, e ele viu uma determinação lá que o acalmou. "Vamos, agora!" ordenou Lara, e eles correram para a porta dos fundos. O ambiente estava caótico, mas a adrenalina os impulsionava. Eles conseguiram passar por um grupo de pessoas, chutando fragmentos de vidro e evitando se agrupar. A saída estava mais próxima. Quando finalmente conseguiram abrir a porta, o ar fresco da noite os envolveu. Mas o caos não estava longe. O silêncio fora da mansão era ameaçador, quebrado apenas pelo som de sirenes e gritos à distância. Eles correram para longe da mansão, cada passo se sentindo como uma libertação. Mas o medo os seguia, de perto. "Precisamos encontrar um lugar seguro", Ricardo disse, ofegante. Ele olhou para Jéssica, que ainda estava trêmula com a gravidade da situação. Mas seus olhos estavam cheios de uma nova luz. Eles eram primos, e essa revelação os ligava como nunca. Eu vou entender tudo isso, Ricardo. E prometo", ela disse, segura. "Mas por agora, precisamos escapar."
Quando chegaram a um beco escuro, ouviram vozes se aproximando. Não podiam voltar. A proximidade da verdade ficou cada vez mais palpável, e consciência de que suas vidas nunca mais seriam as mesmas os assombrava. Ricardo olhou em volta e viu o rosto de seu pai na distância, a expressão inexplicável de triste resignação. "Você não precisa me seguir", ele falou, o som distante, quase inaudível. E aquele momento ficou gravado na memória de Ricardo, uma escolha entre o que ele acreditava ser e a possibilidade de algo mais. Ele percebeu que não poderia ignorar seu passado, seus segredos e o que significava realmente ser parte daquela família. "Vamos!" gritou Lara, puxando-o para longe. O grupo começou a se mover com pressa para a segurança, longe daquela noite infernal e longe daquela vida de mentiras. Mas a sombra do que estava por vir nunca o abandonaria. De volta à mansão, o barulho do caos ecoava, enquanto os flashes das câmeras capturavam a verdade que ele deveria enfrentar. Mas enquanto corria, uma certeza começou a se formar. Não importa o que acontecesse, ele teria que encarar o que estava escondido. E de alguma forma, ele faria. Isso ao lado de Jéssica. Agora, com a vida mudada para sempre, Ricardo sentiu uma faísca de esperança subir dentro dele. A escuridão tinha seu preço, mas a luz ainda estava ao alcance. E para você, que acompanhou essa jornada, uma nova aventura está se desenrolando. Não perca! Inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não saia do canal ainda. Clicando agora na próxima história emocionante no final do vídeo, você vai se surpreender ainda mais. É hora de descobrir o que vem a seguir.